Olá, sou Fabienne Rodrigues, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em odontologia da UFPA. Este vídeo é fruto da disciplina Tópicos Avançados em Bioestatística, no qual estarei abordando o tema Análise de componentes principais. Bem, antes de conceituar esta técnica estatística, eu gostaria de propor a seguinte situação como exemplo. Imagine um estudo onde o pesquisador queira avaliar a relação entre duas variáveis, por exemplo, o índice CPOD de adolescentes de uma determinada região e o consumo mensal de sacarose. Neste caso, poderia ser utilizado um gráfico bidimensional para representar a relação entre estas duas variáveis. Imagine agora que, além de avaliar a relação entre o índice CPOD e o consumo mensal de sacarose, o pesquisador queira incluir como variáveis a renda per capita familiar, o nível de escolaridade dos pais, o acesso ao dentista e orientações de saúde bucal. Neste caso, a relação entre estas variáveis iria estar representada neste gráfico multidimensional, conforme simulado nesta imagem, e que seria de difícil interpretação. Diante destas situações, poderíamos nos questionar: será que haveria uma forma de reduzir este número de variáveis sem que houvesse uma perda significativa da informação original? A resposta é sim. É justamente nesse tipo de situação que a análise de componentes principais, ou PCA no seu termo em inglês, está indicada, pois é uma técnica estatística de análise multivariada que transforma linearmente o conjunto de variáveis originais correlacionadas em um conjunto menor de variáveis não correlacionadas. São as chamadas componentes principais, que vão ser responsáveis pela maior variação dos dados, cerca de 80%. Ou seja, o principal objetivo desta técnica é condensar a informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor, com uma perda mínima da informação. No lugar daquele gráfico multidimensional e de difícil interpretação, há a formação de duas novas variáveis, os componentes principais, que vão converter as correlações entre todas as variáveis em um gráfico bidimensional. Assim, no estudo original, há N observações com um determinado número de variáveis, onde vão estar contidas 100% da informação. Ao aplicar a análise de componentes principais, permanece o mesmo número de observações, porém, as variáveis vão estar reduzidas a 2 ou mais componentes principais, que vão estar cedendo aproximadamente 80% da informação original. Assim, esta técnica é indicada quando há um grande número de variáveis correlacionadas, quando se pretende reduzir esse número de variáveis sem perda significativa da informação original, também indicada para evitar a multicolinearidade, ou seja, quando há aquela sobreposição de dados, e também ela é indicada como uma análise exploratória. Por tratar-se de uma análise exploratória, geralmente os seus fins vão ser descritivos e não inferenciais. Assim, ela pode ser aplicada anteriormente à execução de análise de regressão ou para fins exploratórios, auxiliando o pesquisador a compreender a relação entre as variáveis e os padrões estabelecidos em seus dados. Para que esta técnica seja realizada adequadamente, há alguns pressupostos a serem cumpridos. Primeiramente, é importante verificar se o tamanho da amostra é grande o suficiente em relação ao número de variáveis originais. Porque, se houver mais variáveis do que unidades amostrais, a redução do número de variáveis pode gerar uma perda da informação de variabilidade das variáveis originais. Portanto, o ideal é que o tamanho amostral seja pelo menos 5 vezes maior do que o número de variáveis, com proporção ideal de 10 ou mais indivíduos para cada variável analisada. Outro pressuposto a ser cumprido é a avaliação da correlação entre as variáveis originais, que pode ser feita por meio do teste de esfericidade de Bartlett. Esse teste ele avalia a correlação entre as variáveis originais e se elas podem ser resumidas a um número menor de variáveis, que são os componentes principais. O ideal é que o valor deste teste
seja inferior a 0,05, ou seja, que ele seja significativo. Outro ponto a ser avaliado é a medida de adequação da amostra, que pode ser feita por meio do teste de KMO, pois ele avalia a proporção da variância comum entre as variáveis observadas. O ideal é que o valor deste teste seja superior a 0,5 para ser considerado adequado. Estes dois testes podem ser realizados pelo software estatístico, porém é importante atentar para que os valores sejam adequados para a realização de uma análise de PCA. Para realizar a redução do número de variáveis, a técnica de PCA envolve cálculos de matriz de variância e covariância e matriz de correlação, que vão dar origem a dois conceitos de álgebra bastante característicos desta técnica, os autovalores e os autovetores. Os autovalores correspondem à informação que cada componente principal carrega, enquanto os autovetores correspondem ao peso de cada variável dos componentes principais. Então, é a partir destes cálculos que são formados os componentes principais, sendo que cada componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais, onde o primeiro componente principal é o que apresenta a maior variância, o segundo componente principal vai apresentar a segunda maior variância e assim por diante. Também é importante frisar que os componentes principais são independentes entre si, ou seja, eles não possuem correlação. Por isso, eles são perpendiculares entre si, justamente indicando essa independência de um componente em relação ao outro. Bem, agora eu irei executar a técnica de PCA no programa Jamove, que é uma plataforma estatística livre e aberta. Aqui nós temos os dados de um estudo onde o objetivo foi avaliar a satisfação de pacientes atendidos em uma clínica odontológica. Portanto, nós temos aqui diversas variáveis, como atendimento, qualidade, recepção, pontualidade e assim por diante. Para realizar a análise de PCA, você seleciona fator e aqui em redução de dados você vai encontrar a opção análise de componentes principais. Após selecionar todas as variáveis que você quer incluir na sua análise, o primeiro passo é fazer a verificação dos pressupostos. Para isso, você seleciona as opções Teste de Esfericidade de Bartlett e o teste KMO. Aqui nos resultados, nós podemos perceber que o teste de esfericidade de Bartlett nos deu um valor significativo. Portanto, isso indica que as variáveis originais são correlacionadas entre si e que elas podem ser resumidas a um número menor de componentes principais. Aqui no teste de KMO, nós podemos verificar que a sua medida geral deu o valor de 0,66, portanto, um valor superior a 0,5. Isso indica uma boa adequação de amostragem e que eu posso prosseguir com a minha análise de PCA. Após a verificação dos pressupostos, o próximo passo é selecionar o número de componentes principais a serem utilizados na análise. Assim, selecionamos as opções autovalores iniciais e Script. Aqui nós podemos observar que foram gerados 15 componentes principais, ou seja, o número de componentes principais gerados é igual ao número de variáveis originais, aqui, portanto, 15 componentes. Aqui também nós temos o autovalor de cada componente principal, que nada mais é do que a informação carregada por cada componente. Também temos aqui a proporção de variância explicada por cada componente, então podemos observar que o primeiro componente é aquele que apresenta a maior variância, o segundo a segunda maior variância e assim por diante. Aqui também nós podemos obter a variância cumulativa dos componentes principais. Então, se o pesquisador queira selecionar o número de componentes que explique 70% da sua variância total, ele vai selecionar aqui os 5 primeiros componentes principais.
Já o scriptplot, que é um método bastante utilizado para a extração dos componentes principais, nada mais é do que um gráfico que ilustra as variâncias dos componentes principais, ou seja, os autovalores, plotados em ordem decrescente de magnitude. Neste caso, costuma-se selecionar os componentes que estão localizados anteriormente ao ponto de inflexão, que é aquele ponto que ocorre uma queda significativa da variância explicada em relação ao componente anterior. Outra convenção é utilizar os componentes principais que possuem o alto valor superior a 1. Aqui, no caso, poderia ser utilizado os 5 primeiros componentes principais. Porém, a literatura afirma que essa seleção fica a critério do pesquisador e dos objetivos do seu estudo. Portanto, aqui poderia ser selecionados os 5 primeiros componentes principais, como também 4, 3 ou até mesmo os 2 primeiros componentes principais. O próximo passo é considerar qual o melhor método de rotação da solução final, que serve para facilitar a interpretação das cargas dos componentes principais selecionados. Basicamente, há 2 abordagens principais para a rotação do tipo ortogonal, como a Varimax, que força os componentes principais selecionados a serem independentes, e a rotação do tipo oblíqua, que permite que haja alguma correlação entre os componentes principais. Nesse caso, iremos utilizar a rotação do tipo Varimax, garantindo assim a independência dos componentes principais selecionados. Também podemos explorar a tabela de carregamentos, que fornece a carga de cada variável nos componentes principais. Aqui, portanto, podemos interpretar que o terceiro componente principal foi bastante influenciado pelas variáveis recepção, consultório e estrutura. Aqui também nós podemos verificar a singularidade, que é a proporção da variância que é única para cada variável e que não é explicada pelos componentes principais. Bem, estas são as principais formas de explorar a técnica de PCA no programa JAMOVE. Por último, eu trago a vocês um estudo que utilizou a técnica de PCA na análise de seus dados. Este artigo, que se intitula Uma análise esparsa de componentes principais de maloclusões de classe 3, teve o objetivo de identificar as variáveis mais características de um grande número de variáveis de referência anatômica em imagens de tomografia computadorizada tridimensional. Assim, foi utilizada a análise de componentes principais modificada para identificar quais estruturas anatômicas demonstrariam as principais variabilidades que mais caracterizariam estes pacientes. Para o material deste estudo, foram utilizadas imagens tridimensionais de tomografia computadorizada coletadas de um total de 217 pacientes, sendo 108 mulheres e 109 homens, que apresentavam uma oclusão de classe 3 que foram submetidos à cirurgia ortognática. Este estudo contou com um total de 740 variáveis extraídas de 185 marcos anatômicos identificados nas imagens de tomografia computadorizada. Após a técnica de PCA, foram utilizados como variáveis de desfecho os 10 primeiros componentes principais, que explicaram 62,9% da variabilidade total dos dados. Posteriormente, foi feita a análise da matriz de carregamentos para identificar e interpretar a contribuição das variáveis em cada componente principal. Assim, a partir desta tabela com a descrição qualitativa da contribuição das variáveis em cada componente principal, pode-se fazer algumas interpretações. Primeiramente, pode-se notar que os primeiros 5 componentes principais foram interpretados como relacionados a pontos de referência de tecido mole, como nós podemos ver aqui entre parênteses. Também podemos notar que os primeiros 6 componentes principais parecem bastante semelhantes entre os gêneros. Por exemplo, o primeiro e segundo componentes principais pareciam representar as posições antero-posterior e vertical das variáveis relacionadas à base do nariz. Já o terceiro e quarto componentes
significaram as variáveis relacionadas ao lábio superior e inferior, respectivamente. Do sétimo ao nono componente, os componentes principais apresentaram uma ordem ligeiramente diferente para homens e mulheres. Especificamente, o nono componente principal foi aquele que apresentou uma diferença mais notável entre os sexos. Para mulheres, compreendeu as variáveis relacionadas à largura facial, enquanto para os homens, as variáveis relacionadas à posição anteroposterior da mandíbula foram as que mais contribuíram para o nono componente. Assim, este estudo teve como um dos seus resultados principais que os componentes principais mais importantes indicaram que grupos de variáveis de tecidos moles explicaram mais variabilidade do que as variáveis esqueléticas, ou seja, estes componentes foram os mais representativos das diferenças entre os pacientes classe 3. Como conclusão, teve-se que nas imagens tridimensionais, os tecidos moles apresentaram mais variabilidade do que as estruturas anatômicas esqueléticas, diferente do que era esperado inicialmente neste estudo, em que os marcos esqueléticos é que seriam encontrados com os principais componentes, visto que esses pacientes eram de cirurgia ortognática com prognatismo mandibular. Aqui estão as referências utilizadas para este trabalho e muito obrigada pela sua atenção.